Quais são as formas de ataques? Todos os tipos de ataque é camuflado. Então, os meios é por meio de enfermidade. Por trás de muitas enfermidades pode estar a ação maligna. Uma das formas do ataque demoníaco, muitas podem estar tomando remédios para o mal, quando precisam é de uma assistência espiritual. Muitas vezes a pessoa pensa que apanhou de um jeito nas costas ou está com um problema na coluna, mas na verdade foi vítima de um ataque maligno. A Bíblia fala de uma mulher que andava encurvada e Jesus disse que Satanás estava por trás do seu problema. Um demônio havia entrado nela e colocado em suas costas um peso como se ela fosse um burro de carga. Está lá em Lucas 13, do 11 ao 16. Um mudo, em Lucas 11:14 e outros casos. Mendicância é uma outra forma de ataque camuflado. O Jornal do Estado de Minas trouxe uma grande reportagem a respeito de um filósofo, homem de família rica e conceituada de Belo Horizonte, que afastou-se do convívio social para viver numa caverna numa serra nas imediações da capital, onde sobrevive de restos de comida, comendo inseto, caçando ratos. Por que você vive aqui nessas condições? Insistia o repórter, mas o homem não queria conversa, rosnava qualquer coisa e se afastava. A maioria dos mendigos, debaixo de viadutos, nas calçadas, estão possuídos por um espírito desagregador. Demonismo com roupagem nobre. No seu objetivo de enganar as pessoas, ele mantém iludido milhares de incautos. Quem vai suspeitar de que atrás de creche, orfanatos ou tantas outras obras sociais ele está entronizado? Por trás de muita obra de caridade opera o mesmo espírito de engano que atuou em Judas quando aquela mulher derramou perfume em Jesus. João 12, do 3 ao 8. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, disse o mestre. Por que não se vendeu e deu aos pobres? Questionou Judas. Por que não fazer uma caridade? Podemos classificar a legião de boa vontade. O espiritismo, a maçonaria, muitos políticos, muitas pessoas estão envolvidas em magia e pactos satânicos. Embora existam pessoas boas, honestas, de caráter ilibado e etc., sabemos dos vínculos espirituais que existem nos símbolos e doutrinas que praticam. Cuidado para não entrar nessa onda do LBV. Só porque algumas delas falam de Jesus, cita seus ensinamentos, não significa necessariamente que seja algo bom. Jesus disse que surgiriam muitos falsos mestres ensinando em seu nome. Então o LBV que eu falei aqui para você é o movimento Legião da Boa Vontade. Ou seja, movimentado por caridade, por cuidado de pessoas. E as armas do inimigo, quais serão? A arma preferida dele é a mentira. Quanto a Deus, lá no episódio de Eva, quanto a mim, eu não tenho essa capacidade, eu sou mesmo um fracassado. Mentira quanto ao meu irmão, todo mundo é falso. Acontece que ele é enganador. Se é enganador, como vai se mostrar? Como realmente é? Claro que não. Ele se mostra com aparência boa, agradável, atrativa, sedutora. Lembra da mulher endemoniada que andava atrás de Paulo e Silas, dizendo uma grande verdade? Em Atos 16, do 16 ao 8? Cuidado com as verdades na boca de endemoniados. O fato é que o diabo nunca mostra a sua verdadeira cara. Finanças. O diabo atua também através das finanças. Embora o dinheiro seja bênção, para muitos é maldição. Em torno do dinheiro estão as chantagens, assédio sexual, patrões oprimindo funcionárias e funcionários, ganância, acusações, palavrões, traição, inamizades, assassinatos por causa de dinheiro, espírito de competição. Pessoas que não admitem perder, que querem ganhar a qualquer custo, prestam-se a ser instrumento do maligno para transformar algo bom em ruim. Ele é perito em estragar a festa, mas a competição ocorre até no exercício do ministério muitas vezes. Baralho. Em toda casa onde há baralho, há também demônios. Infelizmente, muitos católicos e evangélicos têm baralho e desconhecem que foram demônios que inspiraram cada carta, com o objetivo de zombar de Deus. Julgam o jogo de cartas inofensivo, mas não é. E é bom que fiquem sabendo que quando se assentam para jogar uma partida inocente com os filhos, há demônios fazendo parte da roda. O baralho foi criado para ridicularizar o evangelho. O significado do baralho: confusão, conflito. Tal significado seria suficiente para a não existência de baralho nos lares dos cristãos. A origem do baralho perde-se nos tempos. Em todas as civilizações antigas há registros de jogos semelhantes, utilizando pranchas, placas de argila, de madeira, pedras coloridas e tudo mais para criar, estabelecer e desenvolver um sistema de símbolos que até hoje intriga sábios e leigos. O fato é que a intenção do baralho pode ser atribuída a diversos povos, porém os chineses, os egípcios, os árabes e indianos certamente estão entre os primeiros povos a usar as cartas. Ao que tudo indica, as cartas no início eram usadas com fins religiosos e de adivinhação do futuro. O fato é que no século XVI foram introduzidas na Europa pelos árabes e os europeus, e no século seguinte se encarregaram de espalhá-los pelo resto do mundo. As cartas atuais foram criadas no ano de 1392, para uso pessoal do rei Carlos da França, e que ele sofria de debilidade mental.
O criador das cartas era um homem degenerado e mau, e ele escarnecia de Deus e dos mandamentos. Qual o significado das cartas de 2 naipes? O baralho contém 52 cartas divididas em 4 naipes, numerados de 2 a 10, e mais as cartas chamadas de figuras, o rei, a rainha, o valete e o as. Cada carta tem um significado, e certas combinações de cartas têm o seu próprio significado. O paus, contratempo e desgraças, inimigos, escândalos, traições, sofrimento e perda. Copas, representa o sangue do Senhor Jesus. Espadas, representa a perseguição e a desgraça de todos os salvos. Ouro, assuntos materiais não relacionados com as emoções e os sentimentos. A figura correspondente a pessoas. Para sua criação maligna foram escolhidos personagens bíblicos. O rei, um homem generoso, elegante, de pele clara, representa o diabo. João 8,44. Ele é o pai da mentira, nele não há verdade. Rainha, uma mulher bonita, rancorosa, equivalente feminino do rei, representa Maria, a mãe de Jesus. Valete, um homem jovem, obscuro, descarado e traiçoeiro. O valete representa o próprio Jesus, assim de modo blasfemo. Fez de nosso Senhor um filho de Satanás e Maria. As representa assuntos legais, interesses financeiros e trapaças. Quem conhece essa origem diabólica do jogo de cartas compreende também as consequências satânicas que acompanham os jogos. Como filho de Deus, não devemos nos envolver com jogos de cartas, nem por brincadeiras, pois não se brinca com Satanás. A história da ciência oculta está estritamente ligada com a criação das cartas de jogar. Não há dúvidas que as cartas, em razão de sua origem escarnecedora, são diabólicas. Livros espíritas de magia, esoterismo, nova era, atraem demônios. Quem os tiver em casa deve destruí-los. Está lá em Atos 19:19. Certos tipos de música. Muitos cantores populares consagram seus DVDs e CDs em cerimônias espíritas. Uns para alcançar sucesso rápido, outros para mantê-lo. Ainda existem aquelas que contêm mensagens subliminares. O exemplo de uma música que nós podemos ver aqui, Ivete Sangalo, Sorte Grande. Quem caiu do céu? Está lá em Isaías 14:12. Aí logo mais, para ser feliz a vida inteira, ela ousa dizer que o diabo lhe dará felicidade. Abaixo, meu anjo querubim, mandando no pedaço, o mundo jaz no maligno. Pegou, me deu um laço. Aqui ela assume que caiu no laço do passarinheiro. Dançou bem no compasso. Aqui são passes dos terreiros de Umbanda. Outro meio, a moda. A moda muitas vezes é ditada por súditos de Satanás. A sensualidade manifesta-se nos decotes, abertura das saias, transparência dos tecidos. Há algum tempo, a caveirinha entrou na moda desentampada. Roupas, pulseiras, lenços, sapatos e outros acessórios. O estilista britânico Alexander McQueen, falecido em 2012, sempre usava caveiras em suas coleções e foi um dos responsáveis pela disseminação dessa imagem no mundo fashion. O crânio aparece de forma divertida, com a intenção de dar um ar de jovem e descolado nas produções, mas apesar da aparente inocência, esse símbolo representa a morte e é muito cultuado em rituais satanistas. Provérbios 8:36 diz que todos os que me odeiam amam a morte. Significado dos piercings. Os piercings têm origens dos povos antigos e está ligado a rituais espirituais na Índia, da Indonésia e tribos da África. E a moda retornou no século XX, pelo movimento underground do nosso século. O problema é que, além de ser um ato agressivo para o nosso corpo, ele tem significados espirituais. Ainda que hoje o piercing está sendo usado como acessório fashion, parte da moda atual, contudo, sua origem não é tão simples. Até mesmo os artigos seculares a respeito dos piercings admitem seu sinônimo de agressividade. Nos tempos astecas e maias, sacerdotes faziam piercing em suas línguas como parte de um ritual de comunicação com os deuses. Isso está na história dos piercings. Artesanatos, objetos de decoração. As pessoas vão à feira e levam esses objetos para casa. Eles carregam significados. Como, por exemplo, aquelas carrancas horríveis. Plantas consagradas a espíritos são levadas para escritórios para trazer sorte. Sua simbologia na Umbanda está ligada a Exu, onde afasta maus espíritos e energias negativas. Animais e duendes. Romanos 1, do 22 ao 25. Embora o apóstolo estivesse descrevendo a situação da sociedade dos seus dias e ao seu redor, as suas palavras se encaixam muito bem naquilo que creem e o que fazem muitos atualmente.